Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do Senhor. Ontem nós falamos sobre a preocupação que a família de Jesus teve quando ouviram falar que ele estava trabalhando tempo integral, sem parar, sem descansar, sem comer direito. Foram tentar trazer Jesus para descansar em família. Muito natural, todas as famílias cuidarem de seus membros. E na família judia isso é absoluto. Cuidar dos seus. Apesar de todo o testemunho que as Escrituras nos passam e nos faz entender a respeito do filho do Davi que matou outro, os filhos do Jacó que venderam José, as traições que sempre aconteceram na história humana. Mas na grande maioria dos casos, todos se preocupavam com o bem-estar do outro e queriam buscar Jesus para descansar. Mas a missão de Jesus tinha pressa. Não sei quantas avaliações poderia ser negativa eu falar daquela natureza sobre esgoto a céu aberto, favela e tal. Mas era só para falar, só para situar. Se eu me sinto mal num lugar perigoso e mal desajeitado, sujo, imagina o Filho de Deus. Então, hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 12, porque nós temos a felicidade de ter os evangelhos sinóticos. O que significa evangelho sinótico para você? Para você e para o resto do mundo. Evangelhos que dizem com expressões diferentes realidades que aconteceram. Não foram escritos logo no período dos acontecimentos e ia depender da memória das pessoas e da direção do Espírito de Deus. Então, Mateus 12, 43 a 50 é o nosso texto. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Maravilha! O parentesco é algo tão importante que o Senhor Deus fez promessas a Abraão. E na promessa que Deus fez, de ti tu vais gerar. Das tuas entranhas. Ou seja, não vai ser um servo comprado por dinheiro, não vai ser um servo adotado na infância para aprender tudo o que você sabe e quer. Não, vai ser gerado por você.
parentesco nas Escrituras é algo profundo, mas Jesus Cristo tinha uma relação absoluta com o Pai e uma relação de respeito e gratidão com a sua família. Então não tem nada aqui que desabone, que faça alguma crítica, apesar de alguns tolos acharem que Jesus não estava honrando a sua mãe e os seus irmãos. Não é verdade. Jesus honrou sua mãe, honrou seus irmãos, mas a primazia é de Deus. E Ele ensinou isso para você. Ele ensinou isso para mim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se Jesus ensinava que eu, reles mortal, posso, devo e preciso colocar em primeiro lugar o meu Deus e não o meu filho, o meu Deus e não o meu pai, o meu Deus e não minha mãe, minha mulher, meus parentes, imagina Ele em pessoa. Então, meus amados, não tem aqui nada que diminua a grandeza de Jesus Cristo como Filho do homem e como Filho de Deus. Como Filho de Deus, Ele estava acima de tudo e de todos. Como Filho do homem, Ele se fez carne e habitou entre nós. E, como a sua missão urgia, como o tempo era importante, Ele estava em tempo integral na missão. Lá comentaram, olha, Ele está fora de si, Ele não está num estado normal. É para cima e para baixo, anda muito, fala o tempo todo, ensina, junta multidões, ensina e não tem tempo nem para comer. Está fora de si. Isto eram os amigos. Porque os inimigos diziam o seguinte: ele está possuído por um demônio potente chamado Beelzebul. Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade, ensinou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu, que aproveito os pequenos espaços para ensinar também, blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás o que o Espírito Santo faz, ou atribuir ao Espírito Santo o que o diabo faz, ou mesmo o homem. Tem homens aí cheios de mania, ambiciosos, cheios de si, e eles, Deus me falou, o Senhor me falou, eu sonhei e tal. E isso chega a ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Se ele está fazendo a vontade dele, é melhor deixar o Espírito Santo fora do que se comprometer. Bom, então, os amigos de Jesus diziam, ele precisa de ajuda, ele está fora de si, ele trabalha direto e não come, ele trabalha direto e dorme pouco, ele trabalha direto e não descansa, então precisa disto. É por isso que a família foi. E como ele trabalhava direto, a família chegou lá e encontrou ele no auditório, ensinando, falando para a multidão, falando sobre possessão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por aí, não encontrando espaço conveniente ao espírito imundo, ele raciocina, o espírito imundo. Primeira inteligência artificial. O espírito imundo diz, eu vou ver como está a minha casa. Aquele coração dele, o coração daquele, o coração daquela. Eu vou ver como está o lugar de onde saí. Jesus dizendo. Aí ele volta, quando chega, está lá o sujeito inútil, não faz nada, não deu lugar a Deus, não ocupou o espaço com o conhecimento, com a oração, com a comunhão. Aí ele diz, eu tenho onde voltar, eu tenho onde habitar novamente. E vai e traz 7 amigos diabólicos, 7 demônios, 7 anjos, quem sabe, caídos. Bom, foi Jesus ensinando. Ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E não precisa tecer muita coisa, mas o espírito de mentira, de prostituição, de desonestidade, de falsidade, de hipocrisia e de falsa humildade.
é tão perfeito, já é tão humilde. É isso. Não. Jesus Cristo disse que é falsidade. Bom, Jesus falando ainda para aquele auditório, porque falou sobre o último estágio daquela perturbação, daquela possessão, e diz: os últimos atos deste homem serão piores do que os primeiros. Ele não vai ter mais casa. Lembra do gadareno? Não vai ter mais casa, não vai ter mais amizade, não vai ter mais nada. Ele vai ser consumido pelo diabo. Aí chegou alguém, não sabemos, a Bíblia é maravilhosa porque não detalha, não agrada a ninguém. Chegou alguém, não sabemos como era a facilidade dessas pessoas se aproximar de Jesus, e chegou alguém e disse, ele falando: estão lá fora sua mãe e seus irmãos e querem falar com você, querem falar-te. Jesus nem comentou. Manda esperar. Diga, bota aí na antessala. Arranja um lugar. Não. Jesus respondeu ao que falar e disse: quem é minha mãe? Não está negando. Não está negando. Está mostrando a importância da sua missão. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E simplesmente fechou com uma grandeza de instrução. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão. Maravilha, você é irmão de Jesus, você faz a vontade de Deus, nós fazemos. Este é meu irmão, e irmã, e mãe. Jesus Cristo não priorizou o sangue e a carne, o parentesco, não. Jesus priorizou o reino de Deus, assim como ensinou para você e para mim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas. O que as outras coisas? Tudo. As outras coisas. As outras coisas, os nossos compromissos, as nossas apreensões, nossas dificuldades. Eu estou preocupado. Coloca nas mãos de Jesus. Aqui é inseguro, este bairro era bom, agora está uma confusão. Sirva a Jesus. Jesus esconde você debaixo da sua proteção. Andando com Jesus, não perde. Seguindo a Jesus, não perde. E por que fulano morreu? Alguém foi apedrejado, alguém foi enforcado, João Batista teve a cabeça cortada. Haviam cumprido a missão. Cumprido a missão, a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. O sujeito só tem poder sobre o meu corpo, o teu corpo. O inimigo, o ditador, o perverso, o cruel, o ladrão, só vai ter poder contra a nossa vida física. Jesus deixou isso muito claro. Não temei aos que podem matar o corpo e depois não faz mais nada porque não pode. Temei ante aquele que pode matar o corpo e sepultar no inferno a alma. Sepultar a alma no inferno. Não existe inferno, isso é força de expressão. Força de expressão, mas está do Gênesis ao Apocalipse. O banimento, a condenação, a perdição. Que Deus abençoe os meus irmãos. No Apocalipse, esse espaço terrível de destruição, que não é o fim da existência, é a desgraça eterna. Vergonha e desprezo eterno descrito por Daniel. É chamado de lago de fogo e segunda morte. Vamos orar. Pedir a graça de nosso Deus, orar pela igreja, orar pelos crentes indiferentes. Crente indiferente, alguém ocupa o espaço que seria de Deus. Rapazes indiferentes, moças indiferentes, pastores indiferentes, já estou aqui, já fiz, isso aqui fui eu consegui, eu sou eu e eu sou eu de novo. Indiferente, perde. Vamos orar por eles.
Querido Senhor, amado da minha alma, opera em nossas vidas, em nossos corações. Meu Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos meus irmãos da graça, do entendimento. Dá, meu Senhor, a graça para que nós possamos andar na tua presença, buscar o teu santo conselho, fazer a tua vontade, Senhor, recebendo a tua unção. Deus fiel, guarda a tua igreja. Agora, Senhor, tem misericórdia e socorre aqueles frios, indiferentes, ingratos, malagradecidos. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que lutaram, fizeram tudo, conseguiram e foram agradecer o mundo. Meu Deus, tem misericórdia deles. Não deixa na mão do diabo. Não deixa Satanás matar. Não deixa os 7 imundos voltarem. Não deixa, Senhor. Livra eles pela tua bondade e compaixão. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.